E aí, pessoal, como é que vocês estão? Nossa aula de hoje ela vai ser sobre os ventos e as suas finalidades. Na aula passada, a gente falou um pouco sobre o tempo, o clima. Não deixamos de falar também o que? Das massas, as correntes de ar tanto fria quanto quente e as correntes oceânicas. E até relacionamos o que? Com a migração de tartarugas. Mas hoje o nosso foco vai ser o vento. Vamos lá? Antes de falarmos sobre os ventos, que tal entendermos um pouco sobre a pressão atmosférica e a temperatura? Porque elas fazem total relação com a formação de ventos, ou nesse caso, as partículas de ar. Então vamos entender como é que acontece essa pressão atmosférica e sua relação com o ar. Olha só essa imagem. Vocês têm duas montanhas, sendo que a primeira ela está localizada o quê? Acima da outra. Então ela tem o quê? Uma maior altitude. Nesse caso, uma menor pressão atmosférica é exercida. Diferentemente do que? Da segunda montanha, que nesse caso você vai ter uma menor altitude e a pressão atmosférica vai ser bem maior. Então as partículas de ar estão o quê? Mais presentes aqui. Trazendo para um contexto cotidiano, vamos pensar numa seguinte situação. Em La Paz, ela é situada a 3.600 metros de quê? Acima do nível do mar. E a incidência de oxigênio, ela é o quê? Baixíssima. Então, um jogador da Holanda, por exemplo, estou trazendo para o futebol, diante de sua localização geográfica, com essa altitude, abaixo do nível do mar, como vocês podem perceber, ele teria dificuldades em La Paz. Por quê? Pois com grande altitude vai gerar pouco oxigênio. A gente sem oxigênio não consegue fazer determinadas o quê? Atividades. Então, o ar ele vai se tornar mais rarefeito, mais raro, gerando inúmeros problemas a esses jogadores, como o aumento do quê? Da frequência cardíaca e náuseas. Então, as pessoas que moram em países de alta altitude, elas possuem uma elevação dos níveis da eritropoetina, bem maior, que é o que? O aumento das massas, nesse caso, das células vermelhas. Eles vão ter uma produção maior de glóbulos vermelhos. Um jogador com mais hemácias, se trazer para o futebol novamente, consequentemente ele terá o quê? Um desempenho maior em campo. É interessante também falar que mudanças de pressão, dessa pressão atmosférica, podem ocasionar o quê? Desconforto respiratório, como a gente viu, sensação de entupimento na orelha e também no nariz, como os enjoos que podem gerar náuseas e vômitos. E saindo um pouco desse conceito de pressão atmosférica junto com temperatura, que a gente percebe que a altitude ela tem toda uma relação com as partículas de ar, sejam em uma boa concentração ou em baixa, mas que isso vai dificultar sim o nosso metabolismo, uma vez que a gente necessita o quê? Das trocas gasosas, e sem o oxigênio isso fica impossível. E trazendo para a questão dos balões, como é que eles voam? Quais os perigos de soltá-los? Então, de modo semelhante, quando as massas de ar ficam aquecidas, elas tendem a subir. Dentro do balão, vocês vão encontrar um aquecedor, que ele vai ter uma combustão, né, o fogo, para que ele possa o quê? Subir. Então, com isso, as massas de ar mais frias elas vão se deslocar e ocupar o quê? Um espaço deixado pelo ar quente. É importante também ressaltar que em períodos de São João, por exemplo, as pessoas costumam soltar muitos balões. Claro que são menores, mas eles têm o mesmo raciocínio e o mesmo mecanismo que um balão desses. Porque eles vão ter o combustão, eles vão ser levados pelo vento e vai ter fogo. Quais são os problemas? Se isso cair em uma zona ambiental, talvez assim, numa área, uma reserva que já esteja, por exemplo, como a caatinga, que a gente sabe que é uma mata que ela, em boa parte, ela fica seca, isso vai gerar todo o quê? Uma queimada. Se cair na cidade, pode impossibilitar a comunicação através da energia, porque se cair em um poste vai queimar, então aquelas pessoas vão ter aquele problema. Então é recomendado que se não utilize esses balões em tempos juninos, porque pode acontecer disso. Afinal, como os ventos são formados? Vamos pensar o seguinte: durante o dia, com a energia térmica do Sol, ela vai aquecer tanto a água quanto a terra. Com isso, a gente vai ter o quê? Um aquecimento mais rápido e logo vai ter um ar quente que vai subir. Então ele vai se tornar menos denso por estar subindo, enquanto a massa de ar sobre o mar ela se torna o quê? Mais fria. Então ela vai ocupar todo o lugar. A gente também percebe que durante a noite ocorre o contrário disso. E no caso da brisa terrestre, ela acontece de forma diferente da brisa marítima. O vento, ele, portanto, ele vai ter o quê? Uma movimentação do ar em relação à superfície terrestre, que vai ocorrer quando há uma diferença de pressão.
O vento ele sempre carrega o ar de onde a pressão é maior para onde a pressão é menor. E como a gente está falando de ventos, é muito importante trazer os instrumentos que medem eles, como o anemoscópio e o anemômetros. Normalmente, eles são encontrados em lugares estratégicos. Por exemplo, aeroporto, porque os aviões necessitam, né, dessas massas de vento para poder se deslocar. Ou também em estações meteorológicas para fazer essa medição. A gente falou anteriormente sobre esses instrumentos, é bom também deixar as informações mais claras, tanto como o anemômetro como o anemoscópio. Nesse primeiro caso, ele é um equipamento meteorológico, como a gente já viu, só que ele é usado para mensurar tanto a velocidade do vento como de outros fluidos, como a água. Então vai ter vários modelos, até tecnológico. Diferentemente do anemoscópio, que a gente pode encontrar na biruta, no catavento, que ele é o quê? Uma massa pivotada, o que seria esse? Tem um eixo vertical dotado o quê? Ó, que vai indicar a direção do vento. Então, nessa imagem aqui, vocês conseguem perceber que ele está cheio de vento e da onde está vindo esse vento. Então, existem normas de dimensionamento para o que? A sua construção. Lembre-se que a direção do vento é a direção de onde ele está vindo. Então, costuma-se usar esse equipamento como suporte ao quê? Ao anemômetro. Nesse caso, porque é mais simples e pode trazer um resultado até mais rápido. Me pergunto a vocês, qual a importância dos ventos para os organismos? A gente viu como o vento é formado, quais fatores, como a pressão atmosférica, age sobre os ventos, mas qual seria a importância deles para nós organismos? Primeiramente, ó, ele é um modelador de relevo. Então, determinados relevos, junto com a erosão, podem ganhar uma nova forma. Transportam a umidade dos oceanos. Lembra daquele contexto, a brisa marítima? Então, ela vai acabar ajudando no resfriamento de zonas costeiras. Tem também, ó, permitir um resfriamento no ambiente mais quente. Então, um ambiente que tem maior incidência de ventos, ele vai ser um pouco mais frio que em outras regiões. E a gente consegue identificar isso mais em regiões litorâneas. E também, ó, o impulso no voo das aves. Então, é um importante meio, na verdade, que as aves precisam para se deslocar. Normalmente, uma ave ela sempre vai o quê? Contra o vento, porque esse vento vai auxiliar os ventos de convergência para que ela possa tanto planar quanto descer de forma que ela tenha um equilíbrio. Então, isso ajuda bastante na locomoção dessas aves. E também para caçar. Principalmente aqui no caso dessa imagem, que é uma gaivota, são animais que eles produzem um óleo nas penas para que eles possam mergulhar e sair rapidamente da água com a sua presa. E quando os ventos trazem perigo? A gente viu que até agora eles podem mudar o relevo, podem auxiliar determinados organismos para o voo, como é o caso dos pássaros, como também resfriar determinado ambiente. E como eles podem trazer certo perigo? É quando a gente fala a formação de ciclones tropicais. Vocês já ouviram falar em tufões, em furacões, tornados, todos eles vão remeter a esse evento natural que acontece quando a gente tem encontros de massas de ar que provocam a transformação dessa catástrofe. Eu trago para vocês algumas animações desses furacões, ou nesse caso ciclone, como a gente pode ver a imagem de satélite do ciclone Catarina. Recebeu esse nome porque ele aconteceu em Santa Catarina. Mais recentemente, tivemos o quê? Um temporal com rajadas de vento no mesmo estado que derrubou caminhões na região do Oeste. Deixei até aqui para vocês essa notícia. E na mesma região também registrou o quê? Os granizos. A gente vai entender um pouco também sobre como esses eventos eles estão associados. Aqui eu trago para vocês algumas informações acerca de tornados, furacões e ciclones. O ciclone, ele é todo vento o quê? Violento. Então quer dizer que o tornado e o furacão vai estar dentro desse ciclone. Só que a gente tem o quê? Diferenciar. Então, tornado, tufão e furacão, ele é um ciclone. E ele aparece quando uma grande área de baixa pressão surge na superfície. O tornado, a gente consegue ver que ele dura bem menos de 1 hora, tem menos de 2 km de diâmetro e ele vai surgir o quê? A partir de nuvens do tipo cúmulos. E ela vai ter o quê? Seus ventos entre 100 km e 480 km. Já o furacão, né, que é bem diferente do tornado, ele vai ter um diâmetro em centenas de quilômetros.
e ele se forma a partir do oceano tropical. A gente consegue perceber também que ele dura vários dias e só vai perder a força quando chegar o quê? Na Terra. E ele se inicia por volta de 115 km por hora. E ele pode tomar uma dimensão de até 1000 ou mais. Temos também as estações meteorológicas, que elas são ferramentas fundamentais para auxiliar agricultores e monitorar o quê? As condições meteorológicas, que seriam os ventos, a questão também da chuva. Então, um agricultor que tem essa pequena estação, não são todos, porque demanda um investimento de um capital, então ele consegue ter uma melhor condição de colher determinado alimento. Então você consegue perceber quais são as condições climáticas e também as suas variáveis. E como essa aula a gente falou bastante sobre a formação de ventos, massas de ar, o que eles ajudam em determinado ambiente, eu não poderia deixar de indicar alguns filmes. Eu trago aqui para vocês que é principalmente sobre tufões e furacões. A gente tem No Olho do Tornado, ele é disponível na Netflix, mas também vocês conseguem assistir pela internet facilmente. E Após o Furacão Maria, que aqui já foi em outro país, eles trazem relatos do que essa catástrofe fez com a cidade. Então são filmes bem interessantes que a gente pode estar, de certo modo, entendendo toda a dimensão desse evento que acontece, tá bom? Então, até a próxima e tchau!